E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez, de volta para nossas lives aqui do Vida de Advogado. Eu espero que eu consiga fazer essa live, né? Porque despencou a maior chuva aqui agora e a chuva tá forte. Então, mas se acabar a luz, acontecer alguma coisa, a gente continua mesmo assim. A live de hoje, retornando às lives aqui do Instagram do Vida de Advogado, é sobre imigração. Então a gente vai falar sobre visto, dupla cidadania e naturalização. E a convidada de hoje é a Fabiola, que inclusive é fã aqui do Vida de Advogado, entrou em contato comigo falando sobre fazer essa live no ano passado e agora nós vamos fazer. Eu queria desejar um feliz ano novo para todos vocês, que esse ano seja excelente para todos nós, que seja melhor que 2021, que possamos atingir nossos objetivos e que possamos fazer muito sucesso e ter muitos clientes. Então eu vou pedir para vocês irem clicando no coraçãozinho para que essa live fique salva no IGTV. E eu desejo uma boa noite para vocês e que todos vocês fiquem aqui conosco até o final da nossa live, tá bom? Eu já vou chamar a nossa convidada para a gente já ir começando e ela falar um pouquinho sobre ela. Mandar o convite aqui para Fabiola. Fabiola, eu acho que você está aí presente. Eu te mandei o convite, mas acho que não foi. Se você puder encaminhar um convite para mim, daí eu já te aceito também, tá bom? Doutor Luiz Henrique, boa noite. Raquel, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Laís. Boa noite, João, Débora. Nós estamos com um pequeno probleminha técnico, deve ser por conta da chuva. Eu já mandei o convite para Fabiola, mas ela não está conseguindo aceitar. Então vamos aguardar um pouquinho. Oi, Selma, Eliezer, Vanessa, Márcio, boa noite para vocês. A gente está só aguardando a nossa convidada. Oi, Sônia, Borges, Gerson. Ah, pronto, agora acho que vai dar certo. Boa noite, Carol, Daniele, Leandro Volpato. Fabiola já está aqui conosco, quer dizer, Oi, vamos ver. Mais ou menos. mais ou menos. Acho que você tem que virar a sua imagem. Peraí. Ih, caiu. Vai dar tudo certo, daqui a pouco dá certo. A Fabiola teve um probleminha lá onde ela está, que é na capital também, está chovendo muito forte. Então, vou pedir um pouquinho da paciência dos colegas. Agora acho que vai dar certo, vamos ver. Fabiola, a sua imagem, ela tem que ficar ao contrário no seu Sim, celular. sim, pera só um minutinho. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem, só a imagem mesmo eu tô vendo a sua porta, a sua cadeira. Peraí. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Isso, agora é só posicionar um pouquinho melhor, que tá aparecendo do seu nariz para baixo. Peraí. Deixa eu Já tem tentar uma. virar a câmera aqui.
Já tem uma fã sua aqui falando que vai dar tudo certo, que você é uma maravilhosa. Daniele Ah, que Borges. bom. Ah, minha amiga. Bom, deixa eu virar aqui, vamos ver se dá para fazer assim. Isso. Nessa posição tá ótimo. Tô conseguindo te Tá ver. bom? Tá bom, Tá, tá ótimo. perfeita. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Muito boa noite. Boa noite, feliz ano novo para você, para todos que estão aqui com a gente. Para Um você beijo para também. Dani também. Esse elogio não vale, que são os amigos. Não, mas todo elogio é válido, né? É, Verdade. espero que a live possa te agregar novos amigos também. Quem gostar pode seguir lá a doutora Fabiola, Por né? favor, por favor. E para a gente começar a nossa live de hoje, eu queria que. Vou te chamar de você, não precisa chamar de doutor, não. Claro, Né? Então, tá bom, eu, que- igualmente. eu queria que você contasse um pouquinho para a gente onde você mora, onde você advoga, qual sua Certo, especialização. Você tem um canal do certo. YouTube, conta para a gente desse canal Isso. também. Tá certo, vou falar um pouquinho aqui, tentar também resumir para a gente ter tempo de falar sobre os assuntos aqui, né, que a gente propôs. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né, nasci aqui, me formei aqui em São Paulo capital e já advogo há mais de 15 anos. Né? E na verdade eu comecei minha carreira no exterior, né? Até engraçado isso, e depois comecei aqui no Brasil. Então, eu trabalhei pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e hoje, faz uns 6 anos, eu estou em carreira solo, digamos assim, né? Tenho o meu escritório na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? A minha especialização mesmo, né? Eu fiz um MBA, na verdade, em gestão internacional ambiental, né? Então é um assunto que envolve direito internacional, mas mais voltado para a área ambiental, mas eu sempre trabalhei com vistos, com imigração, tanto com pessoas aqui do Brasil que queriam, né, desejavam ir para o exterior, quanto pessoas de lá que queriam vir para cá. Então, o meu trabalho há 6 anos, eu diria 90% com esses assuntos, né? Maravilha. É, Vamos então partir para o nosso tema. Tem um roteiro aqui para a gente seguir. Então, Sim, sim, a gente vai fazendo um bate-bola. Eu vou te perguntando, você tá vai bom, explicando para a gente, porque assim, combinado. imigração, cidadania dupla, né? Isso daí não é minha especialidade. É um assunto que eu Certo. não demando, mas eu tenho muita curiosidade, porque inclusive Uhum. eu tenho, acho que meu bisavô ou avô, não me recordo agora, eles são da Espanha, então já falaram que eu poderia Certo. fazer a dupla cidadania. Então, quem sabe, né? Olha só. Depois Quem da sabe a live. gente conversa, né? Quem Depois já sabe? começa uma parceria por aí. Exatamente, né? Não Mas, é? Não, com certeza. Fico à disposição para tirar suas dúvidas depois. maravilha. Mas vamos lá. Conta para mim, quais são os países mais fáceis para os brasileiros imigrarem? Tá. Hoje, assim, a gente, lógico, tem que sempre ver qual que é a perspectiva de quem está imigrando, né? Mas, assim, a grosso modo, eu diria que hoje os países com mais facilidades para vistos para brasileiros, aí eu falo brasileiros sem dupla cidadania, com o passaporte único e exclusivamente brasileiro, né? Então, eu colocaria em primeiro lugar Portugal, né? O Chile, aqui também na América Latina, que as pessoas muitas vezes, quando falam em imigrar, pensam em Europa, Estados Unidos, Canadá, mas o Chile, enfim, tem uma qualidade de vida muito boa e é muito buscado, né, para imigração de brasileiros. A Nova Zelândia, então, um país em outro continente, eu estou colocando aqui um país em cada continente, basicamente, né? E o Canadá, como eu falei. Então, assim, já né, emendando perguntas que podem vir, eu colocaria aí como facilidades, obviamente. Portugal a gente começa pela primeira, que é a língua, né? Sim. Então, da grande crise de 2008 para cá,
Eu diria que os brasileiros, entre aspas, tá? No bom sentido, estão invadindo Portugal, né? Então, tem muito brasileiro de todas as áreas lá em Portugal, por causa da facilidade. Então, Portugal, durante o vídeo a gente vai falar sobre isso, ele dá a possibilidade, inclusive, da pessoa ir como turista e depois se legalizar lá. Então, é um dos únicos países, pelo menos do meu conhecimento, que dá essa possibilidade a um cidadão brasileiro, né? E aí os outros eu colocaria o Canadá é um país muito buscado também por brasileiros, principalmente aqueles que visam também estudar. O Canadá ele dá muita oportunidade para pessoas que querem se desenvolver ali na sua área, na sua carreira, né? Então ele tem um sistema aí de pontuação. Então, quando você vai pedir um visto para o Canadá, se você demonstra que você já tem uma formação, se você tem pós-graduação, se você tem, por exemplo, se você fala línguas, isso vai ali contando pontos, como se fosse uma Entendi. gincana, né? Então é bem interessante para quem já tem experiência, quem tem uma formação especialmente, né? E só que tem a questão da língua, né? Então aí já Portugal, né, nesse quesito seria o mais indicado se a pessoa ainda não fala um segundo idioma, né? E Nova Zelândia, por exemplo, tem um sistema mais voltado, tem um visto muito interessante, só que é mais voltado para jovens de 18 a 30. Eu já não me encaixaria É, nessa categoria, também, infelizmente. também não. Não. Mas tudo bem, pelo menos É, a gente tem experiência, né? dá para ir para Portugal, Canadá, Chile. Tem os Nova outros, Zelândia é E muito aí, frio. e tem outras possibilidades, né? A gente não precisa se ater a isso. Mas, né, para essas pessoas que cumprem esse requisito da idade, 18 a 30 anos, podem, inclusive, ter o visto que é de turista, mas com concessão para trabalhar. Então, é um visto misto ali. Eles permitem que você trabalhe de 3 meses a 1 ano, né? Então, quer dizer, é um mix ali para você conhecer o país, de certa forma aprender o inglês também e trabalhar, né? Então é Entendi. muito interessante. E o Chile, que está aqui pertinho da gente, né? Tem dos países aqui da América do Sul, da América Latina, é um país muito tido como muito desenvolvido, né? Com, enfim, um bom sistema de educação. Só que é aquela coisa, né? As pessoas às vezes acham assim, eu vou com o meu português, né? E assim, quando você vai para um outro país, principalmente com o intuito de morar, você deve pensar e considerar em aprender o idioma. Então, no caso, o espanhol, mas o Chile é um país que, no momento, especialmente, está dando muita oportunidade para startups, né? Empresas assim iniciais que têm alguma proposta de inovação, tecnologia. Então, o governo chileno dá inclusive um subsídio para quem quer ir participar desse programa por 24 meses. Então, você ganha, inclusive, Ó, que para maravilha. trabalhar no Chile. Isso é interessante de falar, né? Maravilha. Não é só investir, né? Não é só investir. Então, tem N possibilidades, mas eu pontuaria esses 4 países que são, digamos, as bolas da vez. Entendi. E de uma forma, assim, bem sucinta, né, bem objetiva e resumida, é, eu quero ir para um desses países, né, Portugal, Canadá, Nova Uhum, Zelândia ou Chile. sim. Qual a burocracia que Uhum, que eu vou enfrentar para poder ir para um certo. desses países? Tá. Aí, assim, né? Cada país tem a sua burocracia específica, né? Desses países, eu posso falar com mais propriedade sobre Portugal, tá? Que eu trabalho mais com Portugal. Portugal tem sido, né, os brasileiros falam que tem sido uma mãe, né? Então, você cumprindo ali os requisitos básicos ali do visto que você está requerendo, Portugal tem sido bem generoso, digamos, na concessão dos vistos, tá? E não tem demorado tanto.
Agora, Chile, por exemplo, a informação que eu tenho é que mesmo você cumprindo os requisitos, seja para esse visto para startup, como eu citei, seja para outro tipo de visto, você tem que se programar porque o Chile ele demora até um ano para conceder o visto. Então, quer dizer, Nossa. se você não seria um projeto para 2022, né? Nova Zelândia e Canadá, eu sei, Canadá é bastante exigente, né? Pela informação que eu tenho uma parceria lá no Canadá, mas é muito, assim, eles são muito também, quando você cumpre as exigências, eles não tardam muito para a concessão do visto, né? E Nova Zelândia, assim, pela informação que eu tenho, como é um programa, né, principalmente esse programa que eu citei, que é meio voltado para jovens de 18 a 30 anos, né? O problema é que só para brasileiros só tem 300 vagas por ano. Então, você tem que fazer lá a sua inscrição online e é como se fosse um jogo de videogame. Quem conseguir se candidatar mais rápido pega a vaga. E só tem 300 por ano. Então, assim, Nossa. tem esses pormenores, digamos assim. Mas, a princípio, a gente fala, né, do nosso país, mas uma visão geral que eu tenho, assim, não é o país mais problemático para a concessão de visto, tá? A gente, de certa forma, assim, nosso passaporte é forte, né? Por mais que a gente, às vezes, não dá valor a isso, mas o cidadão brasileiro, ele é bem aceito em questão de concessão de visto nos consulados. Entendi. E me diz uma coisa, se eu quiser ir para Portugal, né, eu preciso ter um visto específico para advogar lá? Eu quero ir para Portugal, quero trabalhar lá, quero advogar. O que que eu preciso? Tem que ter um Sim. visto específico? Tem que tirar minha OAB de lá? Como que funciona? É, Portugal, assim, também tá sendo um destino muito procurado pela nossa profissão, né? Porque é um dos países, assim, dos poucos países que o advogado consegue exercer a profissão. Uma por causa da língua e outra por causa do próprio direito, né? A gente sabe que o direito, ele é muito intrínseco ali ao país, né? Por mais que Uhum. o nosso direito deriva de outros direitos, né? Mas assim, é muito específico, né? Mesmo Brasil e Portugal, a gente sabe que tem alguma diferença. Mas, por a gente ser cria de Portugal, né, ser ex-colônia, Portugal dá essa possibilidade de um advogado, que já é inscrito aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, antes de partir para Portugal, então se a pessoa, né, se o advogado está planejando imigrar para Portugal e exercer a sua profissão lá, é totalmente possível, tá? Só que o passo a passo, digamos assim, seria, antes de sair do Brasil, já se inscrever na OA, que é a Ordem dos Advogados lá de Portugal, tá? Isso pode ser feito por procuração, de forma online, demora aí de uns 3 a 5 meses, tá? Aí apresenta toda a documentação que o consulado exige para a concessão do visto D2, que é o visto específico aí para profissionais autônomos, né, que a gente se encaixa nessa categoria. E aí, com a inscrição na OAP, você demonstra ali para o governo português que você tem como exercer a sua profissão, né? E com isso seria o fundamento do seu visto, né? Eles dão esse visto porque sabem que você já tem uma profissão e já está inscrito ali na ordem dos advogados deles, então, né, eles verificam que você cumpre os requisitos. Obviamente que tem outras documentações ali que você tem que apresentar, certidão de nascimento, tem vários pormenores ali, né? Mas via de regra é isso, você faz a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal e com isso você fundamenta o seu pedido de visto, podendo exercer a profissão lá. Muito Maravilha. interessante. É, a Vanessa está fazendo uma pergunta aqui, mas como envolve a questão de dupla cidadania, eu vou deixar um pouquinho para depois, porque a gente vai falar disso mais Tá, para frente, né? Ela perguntou combinado. se quem tem dupla cidadania necessita desse procedimento e que ela tem cidadania italiana, mas eu vou deixar para você responder depois. Tá bom, combinado então. E assim, você falou de Portugal e me surgiu uma curiosidade aqui. Eu tenho que fazer a prova da OAB lá de Portugal ou não? Basta a minha inscrição?
Em Portugal, não. Em Portugal, basta a inscrição, que é um processo burocrático, meramente burocrático, de documentação. O que se deve apresentar é o processo de inscrição na OAB brasileira. Então, quando Entendi. você. Aí vem, né, vem aquele calhamaço de papel, que é todo o procedimento que você fez aqui para fazer a sua inscrição na OAB, na Ordem Brasileira, você tem que levar toda essa documentação apostilada, né? Para a concessão desse visto. Então, ou melhor, para a inscrição na Ordem dos Advogados lá de Portugal e, posteriormente, para a concessão do visto D2. Maravilha. E em outros países também é esse mesmo Uhum. procedimento? Eu consigo trabalhar como advogado, por exemplo, sei lá, no Chile, no Canadá, na Nova Zelândia, ou mesmo nos Estados Unidos? Como que é esse Tá. procedimento em outros países? Não precisa explicar de todos, porque senão a gente vai ficar aqui, né? Claro. Sim, sim. Não, fica até 2023. É, Não, de forma geral, assim, né, cada país tem a sua exigência. Como eu falei, o direito, ele é muito voltado para o país, né? Então, nós que somos peritos em direito brasileiro, nós conhecemos a lei brasileira, né? Então, assim, via de regra, por exemplo, se um advogado brasileiro quer exercer a profissão na Alemanha, vou dar um exemplo, ele tem que fazer a validação do diploma e essa validação, nesse caso, exige fazer um curso, vamos colocar dessa forma, né? E que na Alemanha, se eu não me engano, são 3 anos, ou seja, é como se fosse uma outra faculdade, meu Deus né? do céu. Sem contar, exato. Então, sem contar a comprovação do idioma, né? Do conhecimento do idioma, tal. Então, Portugal acaba sendo o mais fácil por todos os fatores, né, pelos fatores históricos, que somos ex-colônia de Portugal, e pela língua, obviamente, e porque diante desse vínculo entre os dois países, ele concede essa possibilidade, né? Ele vê da seguinte forma: o advogado que já é inscrito aqui na OAB do Brasil, ele já está, digamos, 90% apto a trabalhar em Portugal. Obviamente que, assim, se você vai trabalhar, por exemplo, eu trabalho com imigração, então, tudo bem, eu sou obrigada a conhecer as leis de ambos os países nesse quesito, certo? Mas, assim, se eu for trabalhar com direito imobiliário, por exemplo, em Portugal, eu vou ter que me especializar ou fazer cursos, certo? Então, o Sim. direito é muito, né, vai de cada país e de cada situação, mas via de regra, no Canadá, por exemplo, há pouco tempo veio uma colega me fazer esse questionamento. Ela também é advogada aqui no Brasil e perguntou se valeria a pena, né, fazer a validação dela do diploma dela lá no Canadá, ou se valeria a pena fazer o que eles chamam de college, que é uma espécie de pós-graduação, né? E aí ela faria essa pós-graduação em paralegal, que eles chamam, é como se fosse uma profissão correlata, né? E aí ela não precisaria validar. Esse college duraria menos tempo do que a validação do diploma. Então, assim, cada país, a pessoa que vai imigrar teria que ver as suas regras, né? Mas Portugal, Entendi. realmente, nesse ponto, de novo, é uma mãe. Percebi. É praticamente uma extensão, né? Só está um pouquinho distante, mas é uma extensão. Dá É, para trabalhar não lá dá para tranquilo. desvincular. Exato. Sim, sim. E E hoje, principalmente, tem mais brasileiros que portugueses lá, eu acredito. ó, Tô brincando. Tem e muito brasileiro lá. me diz uma coisa, os advogados eles são considerados, né, são enquadrados no que chamam de nômade digital, que significa Sim, que podem trabalhar remotamente, né? Principalmente agora diante da isso, pandemia, a gente isso. trabalha Uhum. de qualquer lugar. Eu, por exemplo, meu escritório ele é 100% digital. Tenho cliente O lá meu no também. Amazonas e na capital e um monte. Enfim, quais os países que concedem visto para esses chamados nômades, englobando os Sim, advogados? Tem uma outra pergunta certo. aqui da Uhum. Nikele Costa. Eu vou fazer essa pergunta agora porque tem a ver com o que a gente estava falando, tá? Ela está perguntando aqui. Certo. Então a pessoa pode entrar como advogado autônomo. Eles não te pedem nada que comprove que você vai de fato trabalhar como advogado? É a pergunta dela. Então, assim, respondendo rapidamente, não.
eles vão pedir a comprovação que você já é inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal. Foi como eu falei, isso vai justificar o seu visto, né, de autônomo, que é o visto D2. Então, você vai comprovar que você já está inscrito ali, e aí você vai prestar serviços como autônomo, né, lá eles têm o nosso RPS, que seria o recolhimento, né, de autônomo, aqui eles têm os recibos verdes, ou você vai comprovar que você, um contrato de trabalho como empresa, ou ainda um vínculo com alguma sociedade de advogados. Então, não é simplesmente, né, assim, eu sou advogado e vou lá. Não, é um procedimento, você tem que fazer todo esse procedimento, se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal primeiro, e depois, com isso, você justifica o pedido de visto, né? E aí, entrando no assunto dos nômades digitais, né, que também é um assunto bem em voga. Nômade digital... Vou te fazer uma outra Tá, pergunta, fala. não Pode me falar. mata, às vezes vem as Vai perguntas lá. assim, fora do roteiro, não liga não, Vamos lá. é meu jeito mesmo. Assim, Vamos lá. uma curiosidade, a anuidade da OAB de Portugal é muito alta? Existe a anuidade lá? Sim, existe. Assim, quando você vai fazer a inscrição em si, se paga 300 euros, né? E a anuidade, eu não sei exatamente para esse ano, mas é mais ou menos isso, entre 300 e 500 euros, se eu não me engano. Tá? Maravilha. A última vez que eu vi, né, se a gente for ver a nossa também, diante do nosso salário mínimo, né, ela acaba sendo mais em conta. Tá? Maravilha. Se a Vamos lá gente calcular dessa forma. para a questão dos nômades. Dos nômades. Quais Então, países como a gente estava concedem visto? falando. Sim. Bom, hoje tem vários países, né, que concedem visto. Eu apontaria aí como país de destaque a Croácia, que é um país que também está buscando bastante vínculo aqui, especialmente com o Brasil, tá? A Alemanha concede vistos para nômades. A Estônia é um país até pouco conhecido aqui pelos brasileiros, mas é o país tido como o país mais digital do mundo. Então, eu vi uma reportagem outro dia falando que para tudo, assim, eles usam poucas coisas, você precisa estar ali presencialmente, sabe? Toda essa burocracia que a gente faz, por exemplo, Poupa Tempo, Detrans aqui, eles fazem de forma online, então é o país tido como mais digital e eles concedem visto para nômade digital. E quando o advogado, né, demonstra ali que trabalha de forma remota, porque, né, eu coloco o advogado como se enquadrando nessa categoria de nômade digital, mas é óbvio que ele tem que demonstrar isso. Se ele é um audiencista, não sei, aqui a nossa justiça, principalmente agora com a pandemia, se ficou muito mais, se digitalizou mais, né? A gente faz até, inclusive, audiências de forma online, mas, enfim, se é num estado que não está funcionando dessa forma, ou se a pessoa não consegue demonstrar que ela é advogado e trabalha de forma remota, fica um pouco complicado, porque os países exigem isso na hora da concessão do visto, né? Maravilha. E aí, falando rapidamente de outros países fora da Europa, por exemplo, Dubai, que é também um país muito, apesar de ser bem caro, um país bem caro, ele é muito buscado para nômades digital, porque dizem que a internet lá é ótima, né? Como outras coisas, tudo é grande, tudo é ótimo, tudo é excelente lá, né? Então, dizem, eu nunca fui. E Dubai concede, só que assim, um dos requisitos que assim, eu já tiro da minha lista ali no primeiro, né? Como primeiro requisito, eu já corto da minha lista, é que a pessoa tem que comprovar uma renda de US$ 5.000 americanos. Nossa Senhora. Mensais. Não vai dar. Não vai dar. A Sandra, ela fez uma pergunta aqui, nós já falamos, mas eu vou responder para ela rapidamente. Ela perguntou se lá em Portugal se tem exame para se inscrever na OAB. A doutora Fabiola explicou agora há pouco que se você for lá para Portugal, você não precisa fazer o exame de novo, é só encaminhar a documentação. Mas lá também deve ter o exame deles também, né? Para tirar o OAB de lá. Sim. Mas se a gente já é advogado inscrito aqui na... Aí esse seria só o processo. A gente pularia essa parte. Maravilha.
E prosseguindo, o que é a manifestação de interesse? Que é o, eles pedem isso para conceder o visto em Portugal. O que seria essa manifestação de interesse? Sim, é uma possibilidade, né, prevista ali na lei de estrangeiros, e eu diria, né, assim, a grosso modo, eu diria que 70%, 60% dos brasileiros que estão em Portugal nesse momento não fizeram o procedimento de visto antes de sair do Brasil, e sim fizeram a manifestação de interesse. Então, é um procedimento muito específico lá de Portugal, ele não vale para os outros países da Europa, para nenhum outro país. E essa lei de imigração portuguesa prevê ali nos artigos 88 e 89 essa possibilidade, que é a pessoa ir como turista, então um brasileiro tem direito a ficar 90 dias em Portugal, a turismo, certo? E aí a pessoa começa a desenvolver uma atividade econômica, seja como autônomo, seja empregado de alguma empresa, enfim. E com isso, seja com o contrato de trabalho assinado com a empresa, seja com o comprovante que ele abriu uma atividade ali em Portugal, né, seria a demonstração que ele se registrou ali como autônomo, ele passasse a recolher impostos, que são os recibos verdes lá em Portugal, que é o nosso RPS, e com isso ele recolhendo imposto, né, então seja como empregado, seja desenvolvendo uma atividade autônoma, ele conseguiria ali, entre outros requisitos, fazer esse pedido de regularização para o governo português. Então, ele estaria ainda como turista, diante desse desenvolvimento dessa atividade econômica, ele demonstraria para o governo português que ele tem a intenção de se fixar ali, fixar a sua residência, está recolhendo impostos, está dentro da lei, enfim, ele tem que demonstrar que ele entrou de forma legal em Portugal, né? Então, entrou como turista, uma forma legal. E aí, daí ele começou a desenvolver essa atividade econômica e não deseja voltar para o seu país. É isso, basicamente seria isso, né? Entendi. E tem um pouco de discussão sobre isso, porque assim, o procedimento correto é pedir o visto enquanto está aqui no Brasil. Ponto. Ah, vou estudar, pedir o visto de estudante. Vou trabalhar, pedir o visto de trabalho. Mas, como Portugal deu essa possibilidade, muita gente prefere fazer assim, por achar mais simples. Ah, eu vou, se eu não gostar, eu volto. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, eu vou, se não voltar, se eu não gostar, eu volto. E acaba ficando, né, com essa possibilidade que a lei portuguesa dá. Maravilha. Surgiu uma pergunta aqui e eu achei ela bem interessante, mas Uhum. se você não souber responder, não tem problema. Certo, vamos lá. A Nikele Costa, ela perguntou aqui, você sabe informar qual é a área do direito mais procurada em Portugal? Por mais que seja parecido, a área trabalhista, você considera como uma boa área de atuação por lá? Olha, eu tenho colegas, né, brasileiros que estão atuando em Portugal e tenho colegas portugueses advogados. E, assim, tem campo para todos, tá? Para todas as áreas, tem possibilidade, né, de emprego. O que eu vejo é que, assim, com essa demanda aí de imigração, né, e aqui eu vou fazer até, né, tô dando asas à minha concorrência, tô brincando, mas a área de imigração é muito forte em Portugal, não, né, talvez por essa tendência de imigração, não só em Portugal especificamente, mas em toda a Europa. A área imobiliária é muito forte em Portugal, tá? Mas assim, eu diria, se a pessoa deseja atuar na área trabalhista, aí vale aquilo que eu falei anteriormente. O que seria interessante é ela fazer esse procedimento, né, de se inscrever na Ordem dos Advogados lá de Portugal, tirar o seu visto e fazer ou uma especialização ou algum curso lá para ela poder atuar nessa área que, assim, como ela falou, é parecido, mas nunca é igual, né? Maravilha. E me diz uma coisa, se a pessoa ela já tem um visto da União Europeia, ela Uhum. precisa, esse visto vale para o bloco inteiro? Não, é uma pergunta que muita gente me faz. Então,
por exemplo, a pessoa, um advogado que fez esse trâmite e se inscreveu na ordem lá dos advogados de Portugal, conseguiu o visto e está atuando lá em Portugal. A princípio, o visto dela, ela sendo brasileira, né, com o passaporte brasileiro, ela só pode morar, ela vai ter depois todo o trâmite ali para conseguir o seu título de residência, né, que é a permissão ali para ela morar em Portugal, para ela ter o domicílio ali. Então, esse visto de trabalho é específico para o país que o concede. Tá? Aí o que acontece? As pessoas falam assim, mas eu não posso viajar, não posso dar uma viajadinha ali, né, pelos países próximos? Pode, você como turista, não excedendo os 90 dias, você pode. O que não pode é a pessoa ter um visto, por exemplo, da Itália e querer trabalhar na Bélgica, por exemplo. Isso não pode. Tá? Isso não pode. Ela pode passear, passar um fim de semana na Bélgica, voltar para a Itália, porque a sua residência, o seu visto, vai ser naquele país que o concede. E aqui, fazendo uma observação, pegando o gancho da resposta anterior, sobre a manifestação de interesse, que muita gente faz lá em Portugal. Então, para resumir, a pessoa vai como turista e, achando um trabalho lá ou desenvolvendo uma atividade como autônoma, pede esse visto, ou ainda como empreendedor, esqueci de falar, como empreendedor, ele pede essa regularização da situação dele lá em Portugal para residir legalmente. Né? Nesse período que a pessoa está como turista, faz a manifestação de interesse, né? Faz essa solicitação ao governo português, enquanto essa manifestação não é aceita, a princípio, essa pessoa não poderia sair de Portugal. Né? O que as pessoas me perguntam é assim, mas eu preciso voltar para o Brasil. Tá, o Brasil é seu país de origem, então se você tiver algum justo motivo, né, para vir para cá, sei lá, motivo de doença de algum parente, que você possa justificar, porque na volta a imigração ali vai te perguntar, poxa, mas você estava esperando a sua concessão de residência aqui em Portugal, você estava alegando para o governo que você estava trabalhando aqui. O que você foi fazer no Brasil? Se você tiver uma justificativa, vão te deixar entrar sem problema algum. Agora, estou aguardando a definição ali da minha manifestação de interesse. Fui para a Espanha passar férias de um mês. A Espanha não tem essa manifestação de interesse, quem está te concedendo é Portugal, não a Espanha. Então, depois que você se regularizar, aí você pode passear. Mas, enquanto não, a princípio, eu sugiro que você fique em Portugal e, se vier para o Brasil, venha apenas por um justo motivo. Maravilha. A gente vai falar um pouco de dupla cidadania agora, mas tem uma pergunta da Sandra Medeiros, que ela acabou de fazer, e daí eu vou passar para você, ó. Onde que entra o tratamento de reciprocidade previsto no artigo 12, parágrafo 1º? Como funciona isso? Eu também não sei, porque nem sei o que é isso. Em relação ela pergunta em relação à dupla cidadania, é isso? Então, ela pôs só assim a pergunta dela. Princípio da reciprocidade. Isso. Onde que entra o tratamento de reciprocidade previsto no artigo 12, parágrafo 1º? Como funciona isso? Você quer que eu peça para ela especificado? Se é sobre... porque assim, se for amplamente falando do princípio da reciprocidade, em direito internacional em geral, o que se enquadra seria assim, quando um país beneficia os cidadãos de outro país, por esse princípio da reciprocidade, esse país beneficiado teria que fazer o mesmo com os cidadãos do país que concedeu o benefício. Vou dar um exemplo. O governo atual aqui no Brasil, a princípio, ele tinha tirado a exigência de vistos para cidadãos norte-americanos, né, para turismo, porque, assim, a princípio, o cidadão norte-americano, pelo princípio da reciprocidade, assim como um brasileiro que vai para lá, tem que pedir um visto de turista, ele não pode pisar lá se ele não tiver esse visto. O Brasil, a princípio, tirou essa exigência com a esperança, né, que os Estados Unidos
agissem de forma recíproca, fizesse isso com os cidadãos aqui do Brasil. A princípio não aconteceu, isso também é possível de acontecer, nenhum país é obrigado a fazer o mesmo, né? Se você fez uma gentileza, não necessariamente o outro tem que retribuir com gentileza, mas é um Entendi. princípio do direito internacional, não sei se é isso que ela perguntou. Ela especificou aqui, ó, ela falou assim, é o caso do tratamento de brasileiros lá que podem gozar de direitos civis sem Ah, sim. precisar de naturalização portuguesa. Acho que é isso que ela quis Ah, dizer. tá. É o Estatuto o Estatuto de Igualdade, né, que, enfim, Entendi. pelo menos tecnicamente a gente chama assim. Então, como que funciona? A princípio, a pessoa já tem que ter ali, se eu não me engano, são 3 anos. Eu fiz inclusive um vídeo, né, fazendo aqui uma propaganda, eu fiz inclusive um vídeo no Ah, meu canal sobre maravilha. isso. Ela Se deixa ela puder olhar lá, vale a isso, pena. Que eu isso. pus todas as informações, mas só respondendo assim brevemente, a pessoa já deve estar ali residindo em Portugal, né, por um determinado período que a lei estabelece. Com isso, ela tem o cartão cidadão, né, e ela goza dos mesmos direitos, assim como portuguesas aqui no Brasil, de descontos em universidades, bolsas de estudo em universidades. Então, basicamente, ela não tem a cidadania portuguesa, algum português que está aqui no Brasil não tem a cidadania brasileira, mas eles têm o mesmo tratamento, né? O Estatuto de Igualdade. E, inclusive, quando a pessoa já tem também um pouco mais de residência, de tempo de residência, né? Seja portugueses aqui, seja brasileiros lá, tem inclusive os direitos políticos, né? E isso também é um acordo assim bilateral, né? Brasil e Portugal, não se aplica a outros países nem, né, do mundo, nem da União Europeia, mas é muito interessante essa pergunta, porque as pessoas que já residem em Portugal, às vezes acham, mas vale a pena, né, pedir esse estatuto de igualdade e tal. Vale sim, principalmente se a pessoa, né, deseja estudar ali, fazer cursos, enfim, ou, né, deseja exercer ali seus direitos políticos, vale muito a pena. Maravilha. Agora a gente vai entrar no tema de dupla cidadania. Entrou uma pergunta da Rosicléria aqui. Nossa, cheia de Uhum. perguntas, essa live tá fazendo sucesso, hein? Ela tá perguntando aqui, ó. Opa, que bom! Ó, ela colocou aqui, ó. Não, é bom que as pessoas se interessam, né? Mostra que o assunto é interessante, né? Ela colocou: brasileiro ainda precisa de um advogado português para advogar em Portugal? Desculpa, falhou um pouquinho. Assim, o brasileiro, ele Uhum. precisa de um advogado português para advogar em Portugal? Precisa de um advogado para. Falhou de novo. Português, É, português para advogar em certo. Portugal. Um advogado português para atuar em Portugal? Eu acho que ela Se quis, um, se um brasileiro eu acho que ela precisa de quis um dizer advogado assim. português para. Brasileiro ainda precisa de um Peraí, tá advogado falhando. Oi, Tá falhando um pouco. agora acho que deu certo, deu uma Vamos ver se travadinha aqui. restabelece. Eu não sei se é a minha ou a sua aí. Acho que é a sua que deu uma pausa no seu vídeo. Alô? Oi, já já Então, volta. vamos ver. Tá me Voltamos. ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, deixa eu ver aqui. Não, tá tudo Só certo. se. Deixa eu Não, só ver se a. Tá tudo certo. tá Deixa eu tudo ver aqui, certinho. vamos ver. Então a pergunta dela foi essa: se o brasileiro ainda Tá me precisa de vendo um. e ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo? Tô, vamos Então lá. tá bom. Vamos ver se Ela, agora vai. ela apertou se o brasileiro precisa de um advogado português para advogar em Portugal. Ela colocou aqui, ó, para assinar, pois as. É, é, ela colocou para assinar. Eu acredito que. Ô, Rose, eu vou pedir. Ah, sim, acho que eu entendi. Eu acredito que eu tenho entendido a pergunta dela. É que enquanto o advogado brasileiro está fazendo essa inscrição na Ordem dos Advogados lá de Portugal, ele precisa nomear um advogado português, ou pelo menos um advogado que já esteja inscrito ali na Ordem dos Advogados de Portugal,
como para receber as notificações no domicílio profissional dele. Então, é como se ele fosse o seu representante profissional enquanto você está nesse trâmite de inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Eu acredito que seja essa a pergunta. Maravilha. Se não for, daí eu vou pedir para a Rose Aí, depois te mandar um por favor, direct. complemente, se não for essa Isso, a resposta que ela pediu. isso. Mas vamos lá, vamos prosseguir, né? A gente vai falar de dupla cidadania e tinha aquela pergunta da Vanessa Galvão, que ela perguntou se, para quem tem dupla cidadania, se necessita daquele procedimento todo para tirar a OAB. E no caso dela, ela Tá. tinha a cidadania italiana. Uhum. E daí eu É já uma vou, pergunta bem comum. e daí eu já vou te, Pode falar. e daí eu já vou te emendar na pergunta do roteiro, se com dupla cidadania é mais fácil imigrar e por quê? Tá. Então vamos lá, respondendo a pergunta, né? Se a pessoa tem a dupla cidadania, né? Então, no caso dela, ela tem a cidadania italiana e, pelo que eu entendi, ela é advogada aqui no Brasil, né? Então ela tem a cidadania italiana e a brasileira e deseja atuar em Portugal. O que ela precisaria fazer nesse caso seria apenas a inscrição na Ordem dos Advogados lá de Portugal. Por quê? Porque o visto ela não vai precisar, né? Ela não vai precisar da segunda etapa do trâmite, porque o visto é apenas para quem não é cidadão ali europeu, né, do bloco europeu, ou para quem, enfim, né, não tem um outro tipo de visto. Então, nesse caso, ela precisaria apenas fazer a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, né? E com isso ela já pode atuar ali em Portugal e tem que fazer o procedimento ali de residência dela, né? Porque se ela vai atuar em Portugal, ela a princípio vai morar, vai ter o seu domicílio em Portugal, mas ela pula essa etapa, digamos, do visto. Tá? Maravilha. E quem tem dupla cidadania é mais fácil? A segunda. Sim, sim, principalmente assim, quando você a sua cidadania vai ser utilizada naquele país que você deseja imigrar. Então, por exemplo, essa pessoa que tem a cidadania italiana, a Europa ali, o bloco europeu, ele consiste ali em 26, se eu não me engano, 27 países, né? E tem a área Schengen, né, que é a livre circulação, que prevê a livre circulação ali de pessoas. E, inclusive, para trabalhar, não só para turismo, mas para trabalhar e estudar. Então, quando uma pessoa tem a cidadania de um desses países integrantes desse bloco, ela pode morar, viver, estudar em qualquer desses países sem o visto. Aí a gente entra naquela questão, né? Se ela vai exercer uma atividade, não necessariamente, e ela é formada aqui no Brasil, não necessariamente o diploma dela vai ser automaticamente validado, certo? Porque uma coisa é a pessoa ter a dupla cidadania, então ela não precisa de visto para morar ali. Ela pode, né, pode morar sem tempo pré-determinado, mas a profissão, se ela se formou aqui no Brasil, em qualquer área, seja direito, enfim, e tem o diploma brasileiro e vai exercê-lo em outro país, aí ela vai ter que ver o procedimento de validação desse diploma. Tá? A gente falou dos advogados, né? Para Portugal, que tem essa facilidade, mas, por exemplo, se ela tem a dupla cidadania, se ela quiser atuar na Itália, ela vai ter que ver como que é o procedimento de validação do diploma lá na Itália, que provavelmente, se não me falha a memória, é parecido com o sistema alemão. Ela vai ter que validar ali, estudando uns 2, 3 anos, e, inclusive, demonstrar o conhecimento do idioma, né? Então, não é a mesma coisa, tá? Maravilha. E como que eu fico sabendo se eu tenho dupla cidadania, no caso europeia? Tá. Assim, eu estava lendo até um artigo esses dias, né, que falava que, assim, o Brasil é basicamente um país formado ali por imigrantes, né, isso não é Sim. novidade para ninguém. Só que a colônia italiana, portuguesa, espanhola,
soma mais de, assim, se a gente for pegar os descendentes, né, desses imigrantes, soma mais de 50% da nossa população, integrando ali netos, bisnetos, né? Então, assim, aí você tem que verificar, e aí eu sugiro que você converse com as pessoas mais velhas da sua família, sempre tem aquelas histórias, o vô, o bisavô veio de não Sim, sei aonde, né, tal. no Então, meu é o primeiro caso. passo. Então, aí é o primeiro passo. Aí, se você tiver esse indício, né, você ir pesquisando. Então, é aquela coisa, mas por onde eu começo? Bom, se você pega a sua certidão de nascimento inteiro teor é aquela certidão mais completa, né, expedida pelos cartórios. Ela vai ter informações dos seus pais. Se você pegar as certidões de nascimento interutor dos seus pais, elas vão ter informações dos seus avós e assim por diante, certo? Então, muitas vezes a gente faz esse serviço assim de investigação mesmo, né, para ter as informações. Obviamente, como eu falei, às vezes um parente mais velho tem alguma informação mais precisa que é uma pista muito valiosa, né, nessa pesquisa. E aí, Memorial do Imigrante, Arquivo Nacional, que são locais que guardam ali um acervo riquíssimo, né, de documentação, então certidões de desembarque, o pessoal que veio ali no fim dos anos 1900, início de 1900, fim de 1800, né, 1890 e pouco, veio de navio, né, então você busca a certidão de desembarque, às vezes tem muita informação, tem a cidade que ele veio, o país, etc. E aí, reunir essas informações, ver se você tem o direito, cada país tem uma legislação específica, né, para conceder a cidadania, e tirar, né, e ir atrás. É um processo, Maravilha. mas vale a pena. E assim, suponhamos que eu tenho a dupla cidadania. É, Uhum. o meu cônjuge, ele tem direito também a esse passaporte europeu, ou Tá. visto? Tá, via de regra sim, tá? Aí, falando das mais conhecidas, né? Português, o italiano, então, assim, um cônjuge, né, de cidadão italiano. Então, vamos imaginar que o meu marido nasceu no Brasil, mas tem a dupla cidadania, tem a cidadania italiana. Se eu, como brasileira, né, casar com ele, eu tenho o direito? A princípio tem, tá? Só que aí vai fazer um processo de naturalização. É um pouco diverso, tá? Talvez dê tempo de a gente falar, não sei, o tempo já está Já correndo. tá, E, então, é um processo de naturalização, exige que a pessoa esteja casada com o cônjuge europeu, no caso do italiano, há pelo menos 3 anos, ou se tiver filhos, 1 ano e meio. Tem que falar o idioma, tem que ter uma certificação do idioma italiano no nível intermediário, que seria o mínimo B1, que eles chamam, é um nível intermediário de italiano. Essa exigência vem de 2018 para cá, antigamente não exigiam. O português também tem que estar casado há pelo menos 3 anos. Então, assim, via de regra, sim, por casamento com o europeu, se tem direito ali a naturalização ou cidadania. No caso da italiana, seria a naturalização, que é um processo um pouco diferente. maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. A Sandra está perguntando se essa certidão de inteiro teor a pessoa tem que tirar no cartório onde se registrou. Hoje, sim, assim, hoje ela está registrada, seria até mais fácil, mais rápido e menos custoso. Tá? Mas Maravilha. hoje, só para resumir, hoje o Brasil tem um sistema integrado, que é o CRC, então, por exemplo, sempre que eu preciso de certidões, eu peço no cartório mais próximo do meu escritório ou da minha casa, só que eu pago uma taxa um pouco maior. Tá. Ela fez uma outra pergunta aqui. Nesse caso, a aquisição do cônjuge seria derivada? Não corre o risco dele perder a nacionalidade brasileira? Esse é um tema que eu também ficaria aqui horas falando. Fiz um vídeo também sobre isso, A se ela gente tiver faz outra curiosidade. live. A gente faz outra live. A gente Que faz outra bom que live. o pessoal, que bom que o pessoal se interessou. Então, assim, respondendo rapidamente, a princípio, com a nossa Constituição, no artigo 12, se você ler a letra da lei,
sim, essa pessoa que se naturaliza por casamento, ela perderia a cidadania brasileira. O que acontece até hoje? Quando a pessoa se naturaliza, o consulado ali competente, né, na verdade o ministério do país que fez essa naturalização, não comunica o nosso Ministério da Justiça. E aí fica uma zona cinzenta. A pessoa se naturalizou pela nossa Constituição, ela perderia sim a cidadania brasileira, mas não acontece nada, ela continua com os documentos brasileiros. Aí em 2018 teve um caso emblemático, falando rapidamente, uma brasileira nata se casou com um cidadão norte-americano, foi morar com ele nos Estados Unidos, matou o rapaz. Nossa, E voltou para o Brasil. Esse caso, aí os Estados Unidos começaram a pedir a extradição da dita cuja, e o governo brasileiro negava, porque ela era brasileira nata. Né? Só que aí o governo norte-americano, esse caso chegou até o nosso STF, e o STF finalmente decidiu que sim, ela tinha perdido a cidadania brasileira por ter se naturalizado norte-americana e, portanto, a extraditou e ela está cumprindo pena nos Estados Unidos. Por causa desse caso emblemático, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional em trâmite, já foi aprovada pelo Senado, já foi aprovada pela CCJ, está em trâmite na Câmara para mudar isso, para mesmo quando a pessoa se naturalizar, só em alguns raros casos, salvo alguns raros casos, a pessoa não perder a cidadania brasileira. olha, eu já vou te fazer um convite aqui no ar, porque o pessoal tá pedindo Opa, aqui, tá pedindo que tá adorando o tema e que é pra gente fazer ah, que outra bom, live. Então, que bom, já fica aqui o convite, a gente faz outra live em, aceito, em fevereiro, a gente discute o tema combinado. depois, mas dando continuidade aqui, qual a diferença entre a dupla cidadania e a naturalização? Tá, legal que essa pergunta veio logo depois de eu ter falado desse tema, né? Então, seria justamente isso, né? Porque a dupla cidadania, ela implica ali que você tem uma cidadania por um critério e outra cidadania por um outro critério. Elas não têm conflito. Então, por exemplo, eu tenho dupla cidadania. Por quê? Eu nasci aqui no Brasil, aqui o critério é ius solis. Então, eu sou brasileira nata por causa desse critério. Mas os meus ascendentes são italianos. Então, eu tenho a cidadania italiana pelo ius sanguinis, que é o critério adotado pela Itália. Eles não se conflitam. Certo? E se ainda tivesse, vamos dizer, se minha mãe fosse italiana e meu pai espanhol, por exemplo, que são dois critérios de ius sanguinis, a princípio eu poderia acumular essas duas e mais a brasileira, né? Então, a dupla cidadania, ela não exclui a outra. A naturalização, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas, ela pode implicar essa perda da nacionalidade originária, que é o que fala o nosso artigo 12 da Constituição e que está em trâmite essa emenda constitucional, essa proposta de emenda. Vamos ver se esse ano, depois da pandemia que ficou parada essa proposta, se a gente vai ter novidades. Maravilha. E é possível se naturalizar depois que eu passo a residir legalmente em algum país? Eu vou para Sim, lá, estou residindo legalmente, consigo essa sim. naturalização? Sim, Portugal, né, um país que a gente está falando bastante. Depois de 5 anos que a pessoa reside lá, ela pode solicitar ali, né, a nacionalidade portuguesa. A Itália exige 10 anos, tá? Nossa, A Alemanha, se eu não me engano, são 8. A Alemanha são 8, mas assim, vale lembrar que se a pessoa está pensando nesse caso, uma que é uma coisa a longo prazo e outra que assim exige um prévio visto. Por quê? Só consegue se ter essa cidadania do lugar se a pessoa está residindo legalmente nesses países durante esse período, certo? Então, seja porque, não sei, ela casou e foi morar lá, mesmo que depois se divorciou, mas continuou vivendo legalmente nesse país, seja porque ela está trabalhando por uma empresa lá, então está vivendo legalmente esse período lá, tem que ser de forma legal. entendi. E quais são os passaportes mais fortes que abrem mais portas e que permitem essa dupla cidadania?
Tá. Assim, o passaporte mais forte, na verdade, de todos atualmente é o japonês, mas eu não vou entrar Nossa, nessa questão porque, assim, né, não é uma legislação que eu domino. Agora, assim, dos que permitem a dupla nacionalidade, né, e que eu tenho bastante conhecimento, o alemão, o italiano, né? Por que se fala passaporte mais forte? Porque permite que você entre em outros países, ainda que como turista, mas sem visto. E o nosso passaporte brasileiro, ele não é tão fraco assim, né? Porque ele permite a entrada, se eu não me engano, em 70 países. Eu até anotei aqui, estou tentando achar. Ele 170. permite 170. Então, 170, eu tô diminuindo 100, 170 países, Brasil, Argentina, né? Então, Isso. o nosso passaporte não é tão fraco assim, né? Se você quer entrar, por exemplo, nos países europeus, e aí engloba todo o bloco, você pode entrar como turista e ficar 90 dias ali sem o pedido de visto. Basta você ter o passaporte, né? Você cumpriu os requisitos para ter um passaporte brasileiro, no CPF em dia, etc., né? Tá em dia lá com as votações, serviço militar, no caso de homens, você tirou o passaporte brasileiro. Você não precisa de visto, você pode comprar passagem e passar 90 dias num desses países, né? Diferente dos Estados Unidos, que exige visto. Mas o nosso país não é tão fraco. E achei aqui, a Alemanha, a Espanha, Itália, Portugal é um pouco mais forte que o nosso. Permite a entrada em 190 países sem visto. Tá? Mas Nossa. o nosso não fica o nosso não fica tão atrás. Olha, a Sandra está fazendo. Tem mais duas perguntas aqui para você. Vamos lá. Se tem alguma previsão no Estatuto da Mulher Casada que poderia lhe proteger para não perder a nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra nacionalidade. Isso a gente entra naquela questão que eu estava falando. A gente espera que com essa proposta de emenda constitucional, né, que já era para ter sido aprovada, e que com a pandemia, então, foi logo depois que houve esse caso emblemático que eu falei da moça que matou o marido norte-americano, um senador já fez a proposta, né, já apresentou ali essa proposta, só que aí, enfim, ficou tramitando, a gente sabe como as coisas aqui são lentas, e veio a pandemia e ficou meio que engavetado, mas a E gente ficou mais acha lento que ainda. ficou mais lento, mas a gente espera que ainda esse ano a gente tenha aí uma definição, e aí, se essa PEC for aprovada, essa emenda constitucional, né, essa proposta for aprovada, aí não perderá, a pessoa pode se naturalizar, né, e aí só perde, tem alguns casos específicos, se isso gerar apatridia, que aí é assim, a pessoa ficar sem nacionalidade, se houver alguma fraude ali no processo do processo de naturalização, ou se a pessoa ainda expressamente requerer, eu quero perder a cidadania brasileira, não quero mais saber do Brasil, e ainda prevê uma coisa legal, né? Eu espero, né, realmente que seja aprovada, porque prevê que mesmo que a pessoa se naturalize, depois e em algum caso de perda da cidadania brasileira, em algum outro caso, ela possa readquirir, então para o pessoal que já se naturalizou e eventualmente perdeu a cidadania brasileira, que essa pessoa possa readquirir a nossa cidadania sem precisar passar por um processo de naturalização. Então, Entendi. apenas manifestando o desejo. Tem uma outra pergunta, casamento no exterior. É Uhum. obrigado fazer o registro no Brasil? É. É porque, assim, quando você casou lá no exterior, seja com um cônjuge estrangeiro, seja com um cônjuge brasileiro, você vai lá no órgão competente para celebrar esse casamento, o casamento está registrado lá. Mas no Brasil, esse órgão lá desse país não vai comunicar automaticamente aqui o Brasil. Tá? Então, via de regra, você, seja por via de consulado, seja aqui diretamente nos cartórios, você é obrigado sim comunicar. E uma dica, faça isso, porque eu peguei um caso esses dias de uma pessoa, uma moça, que ela tinha cidadania portuguesa e acho que ela estava aqui no Brasil ainda. Só que assim, ela tinha casado e se divorciado já 2 vezes, né?
E ela não tinha informado ao governo português. Isso é uma coisa importante também para falar. Quem tem dupla cidadania tem dupla responsabilidade. Tem que atualizar toda a documentação, a alteração de estado civil, se você teve filho, para os dois países, certo? Então, se a criança nasceu aqui no cartório, no Brasil, tem que, né, comunicar o cartório, registrando a criança, e também no consulado competente, né, quando você tem a dupla cidadania. Então, italiana, você deve informar ao consulado italiano. Entendi. E a questão do turismo de maternidade ou de nascimento Uhum, para concessão de visto de residência aos pais, o que é e uhum. se vale a pena? Bom, tudo, né, depende da perspectiva de quem está se dispondo a fazer. Turismo de maternidade ou de nascimento é aquele turismo onde os pais, especialmente a mãe grávida, né, então uma mulher grávida, vai para algum país dar à luz nesse país, em seu território, e esse país concede a nacionalidade ao filho. Então, exemplo, a maioria, pelo menos, vamos por dessa forma, eu diria até todos, os países da América, né, dão a nacionalidade pelo critério ius solis. Então, nasceu aqui, é brasileiro. Certo? Então não Sim. interessa se os pais, a não ser quando é caso diplomático, né, que os pais estão a serviço do país, enfim, tem algumas exceções, mas via de regra é o critério solis. Nasceu aqui no Brasil, é brasileiro. E nos Estados Unidos também. Então, assim, o que aconteceu? Os Estados Unidos é mais visado que o Brasil, mas aqui acontece também. Então, inclusive, há alguns anos houve uma onda de turistas, né, de mães grávidas ali, de mulheres grávidas que estavam indo dar à luz nos Estados Unidos. Os seus filhos nasciam com a cidadania norte-americana, não excluindo a cidadania dos pais, enfim, aí é um outro assunto, né? E essa cidadania, depois que o filho completa, se eu não me engano, 18 anos, dá o direito aos pais de morarem lá, em território norte-americano também. Então, assim, no caso dos Estados Unidos, é um investimento a longo prazo, né? Porque a gente está falando que esse direito só vem depois que a criança, né, o nascido ali, tiver 18 anos. No Brasil, né, se algum estrangeiro, já tive clientes com esse caso, a pessoa veio, era uma ucraniana, né, a Ucrânia vive em guerra lá com a Rússia, ela desejava ter o filho aqui, né? O filho nasceu brasileiro, e os pais, automaticamente, em poucos meses, acho que em 3 meses, 4 meses, a gente conseguiu o visto de residência para os pais. Foi em 2017, a lei tinha acabado de mudar, a lei de imigração brasileira, favorecendo os imigrantes. E aí o casal já saiu com o título, visto de residência daqui. Né? Então, assim, às vezes a gente desdenha um pouco o nosso país, mas tem muita gente de olho no Brasil. É, não vou nem entrar muito nesse tema, assim, mas. Sim, E durante a pandemia, né? Tendo em vista a pandemia, que nós já estamos aí nessa pandemia há uns 2 anos, nós tivemos mais burocracias para imigrar. Quais foram essas sim, burocracias a mais devido à pandemia? sim, Passaporte de vacinação, essas coisas. sim. Sim, bom, assim, agora, né, depois das vacinas, muitos países começaram a exigir o passaporte da vacinação. Lá na Europa, eles têm o passaporte verde, passaporte da Covid, como eles chamam, e aí é uma coisa bem complicada, porque assim, quando você exige, né, o país exige, eu exijo um PCR para entrar, ponto. Você apresentou o PCR, ok. Eu exijo o atestado de vacinação, ponto, né? O problema é que a gente entra aí numa esfera assim, o nosso comprovante de vacinação é válido na Europa, nos Estados Unidos? Não, né? Então quer dizer que eu tenho que fazer o PCR. Né? Então, assim, teve essa burocracia. Esse passaporte lá da Covid, lá da Europa, Põe o ele tinha microfone. três. Oi? Não, nada, nada. Desculpa. Imagina. O passaporte lá da Covid na Europa, ele tem 3 modalidades, que é vacinação, então ele comprova que a pessoa ou está vacinada, ou se recuperou da Covid, ou ainda testou positivo nas últimas 72 horas, eu acho, negativo para a Covid.
E aí tem países, que é o caso de Portugal atualmente, até dia 9, eles aceitam esse passaporte da Covid emitido lá Olha, pela Europa, né? Portugal é uma Mas mãe, tipo, é uma mãe. Só que eles fizeram de, uma confusão. sério, porque Eles, desde o começo da nossa live, Portugal favorece tudo. Portugal tudo, favorece a entrada, Portugal tudo. favorece, não precisa fazer outro exame da OAB. Olha, tô É, quase não, indo para assim, Portugal. olha, e tem muita gente que eu tenho certeza assim, que eu convenci de ir, sabe, com essa live. A gente, né, convenceu. Aham. Porque Portugal realmente, assim, está sendo, eu diria depois da crise de 2008, que Portugal sofreu demais, em todos os países, foi uma crise mundial, mas Portugal sofreu demais, quase ficou à beira de sair da União Europeia, queriam expulsar Portugal da União Europeia, a Grécia, etc. E eu posso dizer que os brasileiros ajudaram muito o país a se reerguer, não só os brasileiros, tem indianos, tem outras nacionalidades lá, muitos imigrantes, é um país que se tornou um país de muitos imigrantes, então acredito que todos estão ajudando, mas os brasileiros, como estão em peso lá, Olha, estão substituindo demais a mão de obra lá, né? Então a a nossa gente live, tem. a nossa live tá tão boa que eu preciso interromper para fazer um agradecimento aqui especial, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Então eu quero agradecer aqui o nome dela tá como Jaina AS Advogada. Então eu queria Uhum. agradecer a Jaina porque ela comprou um selo aqui, ela comprou lá, Jaina Advogada comprou o primeiro selo. Então, Jaina, meu muito obrigado, porque Oh, parabéns. foi a primeira vez que eu vendi um selo. É uma invenção nova do Instagram, que o pessoal pode Aham, comprar o selo e você certo. ganha um valor por conta disso. Então eu queria Olha agradecer aqui a só. Jaina, muito obrigado. Quem quiser comprar selo também, fica à vontade. É, Opa! ah lá, a Nikele está falando aqui que Portugal favorece, tanto que ela já está quase mudando o nome da minha mãe, mudando o nome da minha mãe para Portugal. E o, Boa. o João Monteiro também está perguntando aqui se o Portugal é um país fácil para conseguir cidadania. João, ela explicou isso logo no comecinho da live e depois no meio. Então, eu vou convidar para quem não conseguiu assistir desde o começo, vale a pena assistir, vai ficar salva no IGTV, se Deus permitir. E vocês podem acompanhar por lá depois, porque a gente já está chegando no finalzinho da live, né? Que E, pena. o pessoal vai fazer, a gente está chegando no Ah, finalzinho, mas já vai ficar aqui, já vou, depois que terminar, amanhã, assim, eu vou fazer já fiz um convite, a doutora já aceitou, e a gente vai definir o aceito. tema para fazer uma próxima live no mês de fevereiro, porque as de janeiro já estão todas comprometidas. Muito obrigado, Com, Jaina. Ela está falando que com ajudar um colega certeza. faz bem. Obrigado. Opa, e é verdade. Não, e assim, eu pego o gancho aí para agradecer o Dr. Rogério, que assim, ele pensa da mesma forma que eu. Acho que a gente tem que, né, somos profissionais da mesma área, mas a gente não pode se ver como concorrente, Não, de maneira alguma. a gente deve se ajudar e, assim, abrir espaço, e eu agradeço muito pelo espaço que ele está abrindo aqui para mim, que bom, fico muito contente aí de ter um fato inédito aí, a compra de um selo, fico muito contente que venham muito mais compras aí, e a live tá, o convite para outra live está aceito, então nos veremos em breve. Isso aí. E depois, se você quiser fazer uma outra live também no seu Instagram, o convite Perfeito, a gente pode fazer também pelo seu Instagram. A gente faz lá uma pelo seu e perfeito, depois faz uma por aqui. Mas perfeito. para a gente terminar a nossa, que já passamos até de 1 hora, então eu queria te pedir, para quem está interessado em imigrar, quais são as dicas que você dá relacionado a idioma, Sim. cultura, burocracias e etc. É, etc. Qual a sua dica? ó, assim, para resumir, né, a ópera, primeiro, quando você
está estudando ali um país para imigrar. Então, quando a gente está falando em imigrar, na minha cabeça, pelo menos, vem aí a pessoa se dispor a morar aí 1 ano no mínimo, né? Seja para estudar, enfim, ou para trabalhar. Então, assim, tente conhecer o país primeiro, né? Eu sei que isso gera custos, mas, assim, é muito complicado a pessoa emigrar para um país que não conhece, e eu falo isso incluindo Portugal, que fala a mesma língua que a gente, tá? Mas por quê? Porque eu já vi muita gente indo com uma ilusão e desistindo, ou enfim, vendo que não, mesmo continuando, mas vendo que não era aquilo que esperava. Então, mesmo em Portugal, falando a mesma língua. Se a pessoa decide ir para um país que não fala o nosso idioma, aí a dica de ouro é estudar o idioma previamente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu falo perfeitamente o inglês, né? Eu estudei inglês desde criança. Eu posso falar assim com propriedade. Itália, a Espanha também, mas menos. Itália, França, são países assim que se você não fala a língua, nem que for o mínimo, sabe, o básico, você diminui as suas chances, né, as suas oportunidades, principalmente quando a gente está falando de você ir para trabalhar, né, enfim. Então, conheço o país, conheço o idioma, né, do país, caso não seja o português, né, e se informe em fontes confiáveis, né, eu acho que a internet é uma ferramenta muito importante, que ajuda muito, mas assim, filtre, né? Tem muitos canais muito bons sobre Portugal, sobre Itália, enfim, sobre imigração, mas saiba filtrar, porque a gente vê muita coisa, muita gente assim incentivando uma coisa que não é verdade. Tá? Então, falando de Portugal, eu conheço muito brasileiro que se desiludiu. Então, veja se é isso que você quer mesmo, né? Por mais que a gente falou que é uma mãe, mas veja, né, se você quer realmente uma mãe, porque Pesquisa. às vezes ela pode se tornar uma sogra, Ela né? pode estar Tô com o brincando. chinelo, ela pode estar com o chinelo na mão te esperando, então é melhor É pesquisar. verdade. Então, Mas assim, veja se é isso que você quer, né? Porque aí as expectativas dependem de cada um, tá? E ma- planejamento, tá? maravilha. Esse é o Eu mais afastei, importante. eu afastei aqui pro lado porque o pessoal, eles estão assistindo a live e eles conseguiram ver os meus bonequinhos que estão lá no fundo da estante. É, Ah, legal. eu tenho uma coleção são Funkos, né? Funko Pop Sim, do Star sim. Wars. E eu coloquei ali Ah, na legal. frente dos livros e o pessoal tá aqui falando que gostou dos bonequinhos. Mas enfim, Ah, legal. Já vi é, esses bonequinhos seus na sua estante. Eu não sei se foi em outra live, mas eu já vi. São fofos. eu queria te agradecer novamente. A Eu gente que agradeço. a gente está com 1h15 já de live e Caramba, a gente manteve a mesma audiência do começo até agora, que bom. Que bom, mais de 15 pessoas assistindo aí ao vivo, várias que bom. pessoas entrando, mandando perguntas. Então, para quem não conseguiu assistir desde o começo, vai ficar salva no IGTV. E para quem quiser Perfeito. conhecer um pouco mais do seu trabalho, fala o nome do seu canal no YouTube e eu já vou pedir aqui para o Tá. pessoal já se inscrever lá no canal Opa. da doutora Fabiola. Opa, obrigada. Bom, mais uma vez, obrigado, né, Rogério, pelo espaço aqui. Enfim, eu falei para o Rogério, né, eu estou começando nessa área, meu canal é super novo, tem 6 meses, né, enfim. E acho que a pandemia também incentivou, né, a gente a se dedicar mais aí ao marketing digital, às mídias e tal. Então, meu canal é o FSZ, são as minhas iniciais, Fabiola Sartarelli Zampini, Internacional. Tá? Eu fiz a divulgação dessa live, inclusive, né, lá no meu canal, no Insta. Então, qualquer informação tem aqui no Insta também, que é o Zampini Fabiola, @Zampini Fabiola, né, meu sobrenome, meu primeiro e meu nome. E então, quem quiser, me segue lá. Vai ser um prazer trocar uma ideia com todo mundo, responder a dúvidas. E espero ver vocês aqui de novo na próxima live. Maravilha. Eu coloquei para o pessoal aqui o nome do seu canal, FSZ Internacional, que é o canal do Isso, YouTube, e o seu isso. Instagram, que é o Zampini Fabiola,
certo? Isso, perfeito. Então, Exatamente. quem puder seguir lá, se inscrever no canal do YouTube, se inscreve lá. Tem conteúdos muito interessantes. Se vocês gostaram da live, grande parte do que foi falado aqui tem lá no canal do YouTube também. E, Exatamente. e eu queria agradecer novamente pela sua participação, né? Obrigada. Espero que você faça outras lives, né? Inclusive Espero também. lá pelo seu canal. Depois a gente conversa sobre a live de fevereiro. E Perfeito. eu queria agradecer ao pessoal que ficou aqui com a gente durante essa 1 hora e pouquinho. Meu muito obrigado. E até a próxima. E eu vou fazer uma selfie aqui para a gente encerrar. Então, se a doutora quiser Opa, arrumar o cabelo, vamos lá. vamos lá. No 3, Ah, hein? tá. 1, 2. Aí, depois eu já te mando. E muito obrigado. Perfeito. Boa noite para Obrigada, você Rogério. e até a Boa próxima. noite. Obrigada a todo mundo que participou. Um abração. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.